Viajou entre os destinos da Marinha Mercante e Londres, que amava, mas onde lhe cresciam as saudades da Lisboa feita sua. Dirigiu a revista Almanac, cujo propósito maior seria sacudir os bons os contentinhos e provar que a austeridade é a capa do medo e da falta de imaginação. Ele falava tão bem, não mudava o registro para falar com ministros, por exemplo. Não era impressionável pelo poder, não era deslumbrado, minimamente. E eu acho que isso são traços importantíssimos e tão raros. Quanto mais avanço na vida, mais digo que raro que é uma pessoa assim. E, portanto, e depois tinha um amor por Lisboa e uma alegria por viver em Lisboa, criticando, mas que eu compreendo muito bem, porque que é muito parecida com o meu sentimento pela cidade e de uma forma mais genérica pelo país. Tinha o mesmo tipo de raivas e de amores pelo país que nós todos vamos tendo, no fundo, mas não há nenhum dia destes, por exemplo, um dia de sol de inverno, destes dias frios e de sol em Lisboa. Ele gostava imenso desses dias e da luz particular de Lisboa e ficava feliz por andar a passear num dia desses. Em 1980, comprou a casa da Costa da Caparica, de secretária encostada à janela, para escrever de frente para o mar livre, sem barreiras, sem fronteiras, ao contrário da Lagoa, do Delfim. Sobreviveu à PIDE e evitou por 2 vezes a morte, um grave acidente de automóvel em 94 e um AVC em 95. Depois de ter tido um AVC, era extraordinário como ele tinha ainda, no meio dos problemas físicos que tinha, disponibilidade para pensar nos outros. Ou seja, quando eu chegava, eu tinha uma criança pequena na altura, perguntava sempre pela criança. Eu tinha... O meu pai morreu nessa fase em que eu andava a trabalhar com ele e ele teve um grande cuidado, um grande carinho. Ou seja, saía, no fundo, da situação infeliz em que estava para se preocupar com os outros, ainda. Mesmo nessa fase final. Ele dizia, deixa tão poucos livros, dizia, deixa os livros que são necessários, dizia-lhe eu, isto porque as conversas maiores que eu tive com ele foi precisamente na fase final da vida dele, que foi quando trabalhámos na fotobiografia, e ele tinha a noção que já não iria escrever um outro romance e tinha pena de não ter escrito mais. Recebeu prémios e distinções, escreveu contos e peças de teatro e morreu em 1998, levando alguma tristeza por o público não ter entendido Alexandre Alfa, o preferido dos seus livros. Enquanto as moscas passeiam, o caminhante do espaço permanece suspenso na primeira página do meu jornal. Se lhe descrevessem as fabulosas aventuras dos portugueses que foram antes dele navegadores do impossível, talvez não acreditasse. Também pouco adiantaria que acreditasse ou não. Acenar com os padrões dos nossos descobridores como resposta às façanhas de um cosmonauta é o argumento dos olvidados e já enjoa. Estamos fartos de o ouvir nos discursos de academia e nas crónicas oficiais. Aldrin nunca teria tempo para isso. Anda excessivamente atarefado com o futuro para poder dar atenção aos desprezados do século XX. Esta puta. Deste país em forma de caixão, dos mais variados crimes e suspeitas, os elementos que jamais vêm à baila quando se trata do poder. Bom, voltemos por fim ao romance, às últimas palavras do Delfim. O autor em visita despede-se. Pensa na manhã e espera. Espera. Espera o sono. O sono. Sono. Teremos chegado a acordar do pesadelo